Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre análise exploratória dos dados. Bem, isso para algumas pessoas pode ser difícil e não entender muito bem por que tem que fazer uma análise exploratória. Para contextualizar, a análise exploratória é você conhecer sua amostra. Você vai ter colhido todas as suas variáveis, mas você ainda não vai fazer inferência estatística. Você só quer conhecer sua amostra e ver como ela se comporta, ver como as frequências se comportam e ver como também os números. Se você vai expressar eles de maneira... se eles se expressam de maneira normal, não normal, se você vai expressar eles por média, desvio padrão, ou mediano, intervalo interquartil. Bem, eu tenho um algoritmo mental que eu uso para fazer minha análise exploratória. Primeiro, são 3 passos. O primeiro deles é reconhecer o tipo de variável que eu estou lidando. Eu vou me perguntar se essa variável é numérica ou categórica. Depois disso, eu vou ver qual o tipo de pergunta que está sendo feita. Se é uma pergunta descritiva ou se é uma pergunta analítica. E, por fim, se a pergunta for analítica, eu vou ver qual é o meu fator preditor. Então, só para revisar os tipos de variáveis que a gente tem as variáveis numéricas, elas podem ser divididas em 2 tipos, que é discreta e contínua. Discreta, basicamente, é aquelas que não têm vírgula, como números de filhos ou um número fechado. Já a contínua é uma variável como peso, altura, valor do colesterol, que são variáveis que têm vírgula. Basicamente, eu faço essa divisão na minha mente para ficar mais fácil de lembrar. Já a variável categórica, ela tem 3 tipos. Temos a dicotômica, que no caso é aquelas que temos apenas 2 opções, sim, não, morreu, sobreviveu, erro, acerto. Temos a nominal, que a gente tem mais que 2 categorias, mas não existe nenhuma... nada de hierárquico entre elas possuem o mesmo nível, diferente do ordinal, né, que envolve os scores, que a gente percebe que tem uma ordem, uma crescente e decrescente, uma hierarquia entre cada uma das variáveis. Aqui a nominal, como exemplo, eu dei os tipos sanguíneos, e a ordinal, os scores, né, leve, moderado, severo, grau de insuficiência cardíaca, por exemplo. Já o segundo, depois que eu sei de que variável eu estou falando e eu sei reconhecer bem minha variável, eu vou ver qual tipo de pergunta eu vou fazer para aquela variável. Eu tenho 2 tipos de pergunta. Eu tenho uma pergunta descritiva e uma pergunta analítica. A pergunta descritiva, eu vou descrever uma variável em como ela se comporta em relação a ela mesma. Eu vou descrever uma variável de cada vez. Por exemplo, a letalidade do Covid-19 é de X%. O IMC da população brasileira é X. Eu vou estar descrevendo a variável como ela se comporta. Por exemplo, eu vou descrever como é que eu estou no momento. Eu estou sentada com uma calça preta. Vou falar como eu estou. Só vou ver como ela se comporta em relação a ela mesma. Já a analítica, não. Eu vou testar uma hipótese. E isso eu vou testar uma associação entre 2 variáveis. Pelo menos 2 variáveis. A letalidade do Covid-19 é uma variável. É maior em idosos ou em jovens? Que agora eu já estou pegando idade. Estou associando idade e letalidade. A mesma coisa no meu exemplo aqui. Será que eu estou sentada porque meu joelho está doendo? Estou associando 2 coisas. Enquanto a descritiva eu apenas falei que eu estava sentada, na analítica não. Eu testei uma hipótese. E se a pergunta for analítica, vamos para o terceiro passo, que é qual o fator preditor. Ou seja, qual é o fator que seria a causa, entre aspas. Qual seria a causa ou desfecho? Comumente chamam de causa e desfecho. Você também pode ouvir falar variável dependente e variável independente. Você pode ouvir chamando elas também de variável que... falam que variável que vem antes, variável que vem depois, porque não necessariamente ter uma associação, a gente quer saber causa e desfecho. Mas, enfim. Aqui, qual seria a minha causa, né? Qual que vem antes? A minha causa aqui, o meu antes seria a idade. E o desfecho que eu quero avaliar é a mortalidade, nesse exemplo aqui. Será que a letalidade do Covid-19 é maior em idosos ou em jovens? E assim, depois disso, eu construo o meu algoritmo mental.
Quando eu tenho uma pergunta, eu vou, sendo ela descritiva ou analítica, eu vou ter uma determinada forma de descrever, sendo minha variável. Então, quando a gente tem uma pergunta descritiva e uma variável categórica, a gente vai descrever nossas variáveis por meio de uma proporção. E como que vamos fazer isso no SPSS? Aqui eu tenho um banco de dados de análise exploratória. E para fazer isso, a gente vai clicar aqui em Analyze, Descriptive Statistics e clicar em Frequencies. Então, aqui eu tenho minhas variáveis. Para importar elas para essa área de análise aqui, sendo uma variável categórica, eu vou clicar aqui sexo, clico nela, depois clico aqui, ela importou para cá. E nesse caso, como eu estou lidando com uma variável categórica, eu vou deixar isso aqui marcado. Eu vou colocar minhas tabelas de frequência. Clico em OK e ele vai me dar a frequência, o percentual, a frequência absoluta, relativa, essa porcentagem válida, caso eu tivesse, valores faltantes, ele ia fazer uma correção, e o percentual acumulativo. Já agora, no segundo, a gente viu quando temos uma pergunta descritiva para uma variável categórica. Vamos escrever por meio de proporção. Já quando a gente tem uma pergunta descritiva também, mas nossa variável é numérica, a gente vai descrever nossa amostra por meio de medidas de tendência central e dispersão, que geralmente a média e o desvio padrão é a primeira opção. Se a variável não se comportar de maneira normal, ou se comportar... basicamente, se não se comportar de maneira normal, pode-se expressar ela por meio de mediana e intervalo interquartil. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui, a gente vem também em Analyze, clica aqui em Descriptive Statistics e clica em Frequencies. A gente vai tirar essa tabela aqui e vai colocar agora uma variável numérica, idade. A gente vai tirar aqui o Display Frequency Tables e vai clicar em Estatísticas. E a gente vai pedir as variáveis, ou as medidas de tendência central, dispersão, que a gente quer. Geralmente eu peço a média e a mediana. Se você quiser testar, já ver normalidade da sua variável, você pode pedir o skewness e o kurtosis, que ele vai analisar a inclinação e o desvio da curva de Gauss, O desvio e a altura, digamos assim, da curva de Gauss. Aqui os dispersão, aqui eu peço o desvio padrão, o mínimo, o máximo. E para ver dispersão da mediana, eu peço o intervalo interquartil. Se você quiser pedir percentis específicos, é só você clicar aqui, colocar o percentil que você quer e clicar em adicionar. Mas eu não vou fazer isso agora. Então, depois disso tudo, clico em... Só deixa eu conferir se os gráficos eles estão desabilitados, porque eu não quero gerar gráficos, visto que é uma variável numérica, ela ia me dar uma tabela e um gráfico de frequência que não ia ser útil para mim. E aqui já tenho todos os meus valores. Média, mediana, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e os percentis. Agora, eu já sei como descrever bem uma variável numérica quando se tem uma pergunta descritiva. Pergunta descritiva já está dominado. Basicamente, é aquele comando de frequencies. Já quando eu tenho uma pergunta analítica, eu tenho que me perguntar qual é meu preditor. Se meu preditor for categórico, eu vou dividir minha amostra em grupos. Então, dividindo minha amostra em grupos, eu sei que o preditor é categórico e meu desfecho, ele pode ser também categórico. E quando isso acontecer, eu vou usar outro comando no SPSS. Eu venho Analyze, Descriptive Statistics e clico em Cross Tabs. Eu vou colocar na linha e na coluna os meus dois fatores, aqui, o sexo e o uso de droga. E clico em OK. Então, aí aparece bonitinho minha tabela. Já quando eu tenho uma variável
um preditor categórico, só que meu desfecho é numérico, eu não vou usar mais o comando crosstabs. Eu vou usar o comando explore, que eu venho aqui em analyze, sempre para análise estatística é esse comando analyze, descriptive statistics e explore. Aqui eu coloco a minha variável dependente, né, que é minha variável de desfecho, que vai ser numérica. Eu vou colocar qualquer uma aqui, né, LDL. E a preditora vai ser categórica, que vai ser, por exemplo, sexo. E aqui eu vou escolher se eu peço só as análises estatísticas, os valores estatísticos ou os gráficos. Eu geralmente peço os dois. Inclusive, pronto. Então, aqui chegou o meu comando e ele vai descrever tudo, separando por grupos. Vai dar a minha média tanto do sexo feminino quanto masculino e assim por diante. Já quando eu tenho uma pergunta analítica, meu preditor e meu preditor for numérico, consequentemente, nessa correlação, eu vou realizar uma correlação também com desfecho numérico. E qual é o comando que eu vou usar para isso? Eu posso usar o comando correlate. Analyze correlate bivariável. E assim eu vou ver se existe uma correlação entre essas duas variáveis. Ou então, se eu quiser gerar um gráfico de pontos, eu clico aqui em Chart Builder e coloco minha variável bonitinha. E é isso, gente.